Muitos dizem que pregar o Evangelho é fácil, mas viver o Evangelho não é tão fácil. Mas e quando você vive o Evangelho sem querer, é porque algo determinado para a sua vida que você não tem controle. E se você não tem controle, é porque o controle não está nas tuas mãos, mas na mão daquele que é fiel e todo-poderoso. E se você crê no que eu digo, dê um aplauso a Jesus forte nesta noite, porque Ele é fiel e Ele merece. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 1, a partir do verso 5. Muitas coisas do caminho nós só passamos a entender quando alguns propósitos se cumprem. E nem todo propósito lançado se cumpre no tempo em que você espera, mas se cumpre no tempo que Deus determinou. E não é da tua forma, mas é da forma que Ele determinou. Por isso às vezes a gente fica meio perdido, sem entender. Mas uma coisa eu te digo, meu querido, você não precisa entender, você só precisa confiar. Porque como eu disse antes, o controle não está nas tuas mãos, mas na mão dele. Olha o que diz o texto de Lucas, capítulo 1, verso 5. Houve nos dias do rei Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abias. A sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos avançados em idade. Ora, estando ele a exercer as suas funções sacerdotais perante Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume do sacerdócio, coube-lhe por sorte entrar no santuário do Senhor para oferecer o incenso. Toda a multidão do povo orava na parte de fora, e à hora do incenso, apareceu-lhe então um anjo do Senhor, em pé à porta direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, ficou turbado, e o temor o assaltou. Mas o anjo lhe disse: não temais, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João, e terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido. Eis que um homem sacerdote vai fazer a tua função, mas há algo no coração dele que foi colocado há muito tempo. Com certeza, um casal que vive junto por um certo período de tempo. Talvez no começo não, porque a gente quer curtir, mas quando chega um determinado momento, principalmente a fêmea suscita um desejo no coração da maternidade. Geralmente tem alguns casos que o desejo vem primeiro no homem. Olha, querida, está na hora da gente ter o nosso bebê. A gente já curtiu um ao outro, a gente já se estabilizou financeiramente, economicamente, a gente já tem onde morar. Agora acho que é a hora de planejar a nossa família, dar o pontapé inicial na descendência. E com certeza esse desejo havia no coração de Isabel e no coração de Zacarias. E num momento onde eles não esperavam, porque como eu disse, o controle não está nas mãos do homem, nem no ventre da mulher, e nem no ato, mas está na vontade daquele que pode.
e daquele que determina tempos e tempos. E dentro daquele templo, oferecendo a sua oferta, exercendo o seu sacerdócio, porque não era qualquer um que entrava, porque a palavra diz que o resto fica fazendo oração lá fora. Esse é um costume judaico. E aquele homem, na presença do anjo, ouve a voz do anjo dizendo: olha só, terás um filho. Eu estou dando um filho. Porque quando um anjo apresenta-se para uma pessoa como mensageiro, é Deus falando. Se Deus usa a boca de um burro, se Deus usa a boca de um profeta, o anjo pode ser tremendamente muito mais usado, porque ele é um avatar divino, não carnal. E aquela voz de Deus ecoa dentro daquele templo dizendo: eu te darei um filho, mas a mente humana tem suas limitações. E a limitação na cabeça de Zacarias o leva a desacreditar por fatores que são carnais, por fatores que são limitados: idade, condição econômica. O homem tem mania de colocar obstáculo em tudo, se ele não tem uma visão de fé. Eu não vou poder ter meu filho ainda porque eu não tenho uma casa própria. Ih, meu querido, se você for esperar, é tão difícil nesse país. Não tenho meu filho ainda porque eu ainda não falei com a minha esposa sobre isso. Não tenho meu filho ainda porque eu não tenho um trabalho fixo. E Zacarias, já tendo tudo, uma vida e sendo um sacerdote, colocou um empecilho num propósito que Deus havia colocado naquele lugar. E o anjo, diante daquela situação, ele fica turbado. E olha o que diz o texto na sequência, no verso 18. O anúncio do propósito pelo anjo. Mas há uma recusa. Olha o que diz o anjo. Olha o que diz Zacarias para o anjo. Disse então Zacarias ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho, a minha mulher também já está avançada em idade. Ao que lhe respondeu o anjo: eu sou Gabriel, não é qualquer um, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e te dar essas boas novas. E eis que ficará mudo, e não poderás falar até o dia que estas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo cumprir-se-á. Parece alguém que eu conheço, lá atrás. Deus promete um filho a Abraão, ele se apressa com a sua esposa e tem um filho como a serva. E quando chega a hora do propósito cumprir, lá está Sara na cozinha preparando alguma coisa, e aqueles 3 anjos, não é mais agora um arcanjo, mas lá atrás 3 homens, 3 varões se apresentam. O espiritual elevado de Abraão sabe que aqueles homens são divinos, sabe que são mensageiros do reino, e quando ele anuncia para Abraão o reforço de uma promessa que já tinha sido feita lá atrás, Sara ri na cara dos anjos. Agora imagina a cara daqueles homens, eles não brincam, porque eles transportam mensagens do reino de Deus. Eles não transportam qualquer cartinha, e nem qualquer encomendinha, mas são mensagens que se cumprem, proféticas. E eles se irritam e dizem para Abraão: do que a sua mulher está rindo? Isso não é para rir não, varão. Isso é palavra de Deus e vai cumprir na sua vida. Por isso, se Deus tem falado alguma coisa no seu coração, e o inimigo tem feito você rir diante das coisas que Deus tem colocado no seu coração, cuidado. Porque a forma como você está pode adiantar ou atrasar as coisas. Se você crê no que eu digo, dê um aplauso ao Senhor Jesus nessa noite. Todo propósito, quando ele é estabelecido por Deus, haja o que houver, ele vai se cumprir.
Mas Senhor, eu estou acabado. Vai se cumprir. Nem se você não acreditar mais, se o propósito saiu de lá, vai se cumprir. Queira você ou não, porque como eu disse, o controle não está nas tuas mãos. É natural quando a gente acha que algo não é para a gente. A primeira visão que vem na sua mente é de recusa. Não, isso não é para mim. A primeira coisa que acontece, isso não é para mim. Quando Moisés recebe uma missão de libertar o povo do Egito, a primeira coisa que ele faz, ele está diante de uma visão celestial. Ele está diante de algo sobrenatural. E ele olha para Deus e ele fala assim: eu não sou digno disso, isso não é para mim. Aí parece que Deus fica com a cara de bobo, dizendo: você acha que se eu não for cumprir isso através de você, você acha que eu ia procurar você? Mas o ser humano, ele é limitado. E sempre quando Deus colocar uma ideia mirabolante na tua cabeça, que está fora dos seus planos limitados, você vai recusar o que Deus tem para você. Mas Deus é misericordioso, e quando o propósito é dele, ele insiste, porque esse propósito precisa ser cumprido. Agora imagina o Pedro, achando que estava fazendo um bem para Jesus, querendo bancar o guarda-costas de Jesus. Jamais alguém vai encostar a mão em você, mestre. Jesus olha para ele e diz: para trás de mim, Satanás, porque esta palavra tem que se cumprir. E o teimoso do Pedro ainda tentou impedir, cortando a orelha não sei de quem, querendo brigar com não sei quem, negando a Jesus, e sempre querendo impedir um propósito que está estabelecido desde o princípio. O cumprimento do propósito, quando é de Deus, queira você ou não, irá acontecer. No capítulo 1 de Lucas, ainda no verso 5, 7. Olha o que o anjo falou lá atrás, e olha o tempo agora de se cumprir. E lembra da repreensão do anjo: você vai ficar com a sua boca fechada até a hora que acontecer. Então, se Deus precisar deixar você mudo, até o dia que a tua bênção estiver diante dos teus olhos, você vai ficar mudo. Se isso for a necessidade. Olha o que acontece com esse homem. Ora, completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor lhe multiplicara a sua misericórdia, e se alegraram com ela. Sucedeu, pois, no 8º dia, olha lá o princípio judaico, tem que circuncidar a criança. Vieram circuncidar o menino e queriam lhe dar o nome de seu pai, Zacarias. Aquele costume antigo, né? Eu tenho o nome do meu pai. Respondeu, pois, sua mãe: de modo nenhum, mas será chamado João. Lembra que o anjo mandou colocar o nome do quê? João. Não adianta vir com outro nome, porque parente adora dar pitaco nas coisas que Deus coloca na sua vida. E gente para dar pitaco não falta. Não falta. Gente cheia de opinião para o que você está vivendo é o que mais você vai encontrar. Respondeu, porém, sua mãe: de modo nenhum, mas será chamado João, porque ela já sabia. Mas como é que ela sabia? Se o marido dela ficou mudo, ele deve ter feito uma mímica, porque o anjo já tinha deixado ele mudo. E para que eu saiba, no registro ele estava sozinho dentro do templo. Ele não estava com ela. Ela não ouviu o anjo dizendo o nome que teria que colocar na criança, mas ela sabia que o nome dela era João. Sabe por quê? Porque ela carregava dentro do ventre dela um ser totalmente cheio do Espírito Santo. A mãe não se comunica com o bebê na barriga? Agora imagina um bebê cheio do Espírito Santo. Imagina Jesus na barriga de Maria, cheio do Espírito Santo. Não é um bebê comum, é um bebê anunciado. Respondeu sua mãe: de modo nenhum, mas será chamado João. Ao que lhe disseram: ninguém na tua parentela se chama por este nome. Olha o pitaco de novo, a velha tradição. E pedindo ele uma tabuinha, escreveu: seu nome é João. E todos se admiraram.